E aí pessoal, tudo beleza com vocês? Aqui é o Rod. No vídeo de hoje eu quero falar de um equipamento muito interessante que foi criado aí para os videogames retrô. No caso aqui, o que eu vou mostrar para vocês é o do Super Nintendo, mas esse tipo de equipamento ele saiu para a maioria dos consoles antigos, tá? Super Nintendo, Mega Drive, Game Boy, Master System, Nintendinho. Então esse tipo de equipamento ele saiu aí para facilitar um pouco da vida para quem gosta de jogos antigos, que é um cartucho chamado de Everdrive, que a partir dele vocês vão conseguir ter 95% da biblioteca de jogos do Super Nintendo, tá? Aí eu tenho duas versões dele. Eu tenho a versão americana, que ele é todo quadradinho. Então essa versão americana, gente, ela não serve pro Super Nintendo japonês, que é o Super Famicom. Então esse aqui ele aparece como 901. Então este cartucho aqui. E ó, entrada do cartão SD. Aqui a placa dele. E tenho também este Everdrive aqui, que ele foi criado com o modelo japonês. Ó, ele é arredondado. Então, o cartucho japonês, ele também tem uma trava de região, tá? Deixa eu pegar aqui um japonês original para vocês verem a diferença entre eles, tá? Ó, esse aqui é o cartucho Donkey... Opa, para cá. É o cartucho Donkey Kong Country japonês, original. Então vocês vão perceber que o parafuso dele é aqui na frente. E na parte de trás, ele tem essas aberturas aqui, ó, esses buraquinhos que não são parafuso, tá? Então esse tipo de cartucho aqui, ele não serve no Super Nintendo americano. Se eu quiser colocar no Super Nintendo americano, eu tenho que cortar o cartucho aqui, nesses buraquinhos, ou cortar a parte interna de encaixe do cartucho no videogame. Então, ó, esse aqui, vocês vão perceber que ele já vem... Opa, cadê? Ele já vem esse cortezinho aqui, ó. Então ele não tem o buraquinho do parafuso. Vou trazer mais para a luz aqui, fica mais fácil de ver, ó. Aqui, ó. Esse cortezinho. Então, nesse caso, esse cartucho ele serve tanto pro Super Nintendo americano quanto Super Famicom japonês. Então, eu não preciso cortar as travas de região do videogame. Mas na década de 80, 90, todos os Super Nintendo, pelo menos a maioria deles, já o pessoal comprava o videogame e já cortava que era para servir os cartuchos piratinha. Porque a maioria dos cartuchos piratinha era no modelo no japonês, tá? E os jogos japoneses são mais baratos que os americanos. Isso é fato. Então, hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho desse cartucho, quais são as funcionalidades dele. Então, vamos lá. Colocar lá no console. Usar aqui o meu controlinho piratinha, piratinha, modelo japonês, que é o de botões coloridos. O Super Nintendo americano ele tem os botões roxos. Dois são um roxo bem clarinho e os outros são roxos. Então vou mudar aqui a câmera. Câmera retrô. Eu vou ficar pequenininho. E vou ligar o console.
Então, essa aqui é a interface do EverDrive, tá, gente? Isso aqui é a seleção de menus. Então, o que a gente tem aqui? Ele está na versão de sistema operacional OS V12, que na verdade nem é 12, é 1.2. Aí esse Start Game ele vai carregar o último jogo que eu selecionei. E aqui eu tenho a seleção de jogos. Então, gente, esse modelo de EverDrive que eu tenho aqui, ele é o mais simples que tem, tá? Então ele vai funcionar 95% da biblioteca de jogos do Super Nintendo. E detalhes, ele serve tanto os jogos japoneses quanto os jogos europeus e os jogos americanos. Beleza? Então aqui nesse Select Game eu vou mostrar para vocês como que eu dividi as minhas pastas, tá? Então eu tenho 3 pastas que tem os jogos americanos. Então ele usa sistema de cores NTSC e frequência de 60 Hz, que é o padrão americano e japonês. Aí depois eu tenho aqui, ó, a versão PAL, que é a versão europeia. Então na Europa eles usam o sistema de cor, usava, né, que é o padrão, que é o sistema de cor PAL com 50 Hz de frequência. E aqui o japonês, mesmo esquema, NTSC 60 Hz. Aqui eu tenho uma pasta com os jogos de chip especial. Então, os jogos que tem dentro dessa pasta, ele não funciona nesse tipo de cartucho EverDrive, tá? Que eles usam um chip do tipo DSP. Não confunda com DST, é DSP. Que é o chip especial e tem ainda um outro chip que é superior ao DSP. Então aqui nesse caso, eu tenho alguns jogos, deixa eu entrar aqui na pasta, ó. Esses jogos aqui, eles não funcionam com esse EverDrive, tá? Então o jogo Doom, Kirby's Dream Land, Mega Man X2, Star Fox, nenhum desses jogos serve lá com esse cartucho. Ele não consegue fazer essa leitura por causa do chip do cartucho. Então a ROM, que é a memória que são gravados os jogos, ele não consegue ler através do chip especial. Então nem adianta eu tentar. Eu vou até colocar um jogo aqui para vocês verem, mas vocês vão ver que ele não vai ligar. E não é defeito do EverDrive nem da ROM, tá? Nem do jogo. Lembrando, ó, para quem trabalha com eletrônica ou conhece um pouquinho de eletrônica e de manutenção de computadores, a ROM é um tipo de memória somente de leitura. Então, o ROM quer dizer Read On Memory, ou memória somente de leitura. É igual CD-ROMs. CD-ROM ele foi gravado uma vez na fábrica e não é desgravável. Então, vou colocar aqui o Street Fighter Alpha para vocês verem. Ele vai carregar o jogo. Então, ele está apagando o jogo que eu estava jogando anteriormente. Ele vai apagar o jogo. Vai fazer o carregamento, mas ele não vai conseguir fazer a leitura. Então, apagando a memória flash. Agora ele vai começar a carregar, ó. Então essa barrinha ela vai carregar todinha, mas ele não vai conseguir ler o jogo. Mesmo sendo uma memória flash, ele não consegue fazer a leitura muito rápida, tá, gente? Porque quando ele faz uma leitura muito rápida, ele perde algumas informações nessa passagem dos bits de leitura. Então é por isso que ele faz mais lento, que é para poder pegar todas as informações. Ó, agora que era para fazer a leitura do chip, ele não consegue, a tela fica toda preta. No caso do jogo Super Mario Kart, que tem também nessa lista, ele aparece até o logotipo da Nintendo, mas ele não consegue também fazer a leitura por causa do chip.
Então eu vou dar um reset aqui para ele voltar lá para o menu. Vou lá no Select Game. E agora sim a gente vai escolher um jogo que vai funcionar, tá? Então aqui a gente tem, eu tenho no caso aqui separado por pastas, 3 pastas na versão americana e mais uma de jogos selecionados. Eu peguei só aqueles jogos que eu gosto. São 199 jogos aqui nessa ROMs USA. Aqui tem 199 jogos. E aqui ele está separado por letras. Então aqui, ó, a pasta 1, ela tem os jogos com a letra A até a letra L. Aqui é da letra L até a letra S e aqui da letra S até a letra Z. No caso aqui do sistema europeu, também é o mesmo esquema. De A até I, de I até P, de P até a letra T e de T até a letra Z. E do japonês também, ó, de A a M, de M até S e de S a Z. Então aqui o que eu vou fazer, gente? Eu vou fazer o teste com 3 ROMs diferentes, 3 jogos diferentes, tá? Um na versão europeia, um na versão japonesa e um outro na versão americana. Então vamos começar aqui, ó, pela versão japonesa. Entrando na pasta. Então aqui ele carregou todos os jogos que eu tenho em japonês. Tem vários jogos, ó. A maioria dos jogos que tem um nome em japonês é difícil saber qual é. Por exemplo, aqui o Akumajou Drácula é o Castlevania. Alien, isso aqui é fácil. Ó. Burai, o que é Burai? Eu que vou saber o que é Burai? Não entendo nada de japonês. Aí, ó. Aí tem Contra, tem vários tipos de jogos, tá? Tem jogo de luta, de aventura, de ação. Mahjong, tem Mahjong, gente. O que eu vou fazer com Mahjong? Vou colocar lá o Akumajou Drácula, que é o Castlevania. Então agora ele vai fazer o carregamento da ROM, né? Primeiro ele apaga a que ele tentou carregar, para depois fazer o carregamento da ROM que ele vai iniciar agora. Agora vai entrar o logo da Konami. Gente, eu estou usando o formato de tela 4x3, que é o padrão de telas CRT, as TVs de tubo, né? Então, ó, iniciando aqui, a gente não vai entender nada Os menus eles aparecem em inglês, tá, gente? Rode, jogo Castlevania, no caso Super Castlevania. Então, esse aqui é o... Ele é o Trevor? Não, é o Simon.
Simon Belmont, que ele é um caçador de vampiros e ele usa esse chicote. Então, ó, essa primeira tela é só pra gente acostumar com os controles, tá? Esses corações, ele libera pra gente usar os itens especiais, né? Ele pega alguns itens secundários, na verdade, né? Armas secundárias. Então, gente, nessa versão aqui, que é a versão japonesa, esse jogo se chama Akumanjo Drácula. Na versão americana, o nome dele é Castlevania, ou melhor, Super Castlevania. Super Castlevania 4, só que ele não é um Castlevania 4, tá? Ele é um remake do primeiro Castlevania lá do Nintendinho. Ele foi refeito para o Super Nintendo, que era para fazer um teste, na verdade, de como que ficaria a versão do jogo com gráficos em 16 bits, porque o Nintendinho ele tinha o gráfico de 8 bits, era um gráfico mais restrito por causa da tecnologia que tinha na época. A questão pula no fogo do negócio, né? Então vocês viram que aqui a versão americana ele funciona de boa, né? A melhor, a versão japonesa. E o chicote dele aqui, ele vai em 8 direções. Então a gente consegue ficar jogando ele para cima, para baixo, na diagonal, ó. Que acaba facilitando um pouquinho a vida de quem joga bastante esse tipo de jogo. Na versão do Nintendinho, ele ia só para frente. E aqui ele usa também o chicote como suporte para poder atravessar alguma parte do cenário que fique intransponível, por exemplo aqui que eu caí. Então vou reiniciar aqui para a gente ir para a próxima ROM. Agora vou pegar uma ROM no formato europeu. Então aqui também ele tem vários jogos. Então ele tem 195 jogos no formato europeu, tá? Nessa pasta. O Castlevania na Europa, ele leva o nome de Castlevania, mas o codinome ele usa um outro, tá? Então aqui é o Castlevania Vampire Kiss. Então o beijo do vampiro. Parece até nome de novela de adolescente. Ou aquelas sériezinhas da Netflix. Ele fez o mesmo processo, tá, gente? Ele apagou a ROM anterior que estava sendo lida. E agora ele está carregando a nova ROM. Geralmente as ROMs, os jogos europeus, eles acabam... Ó, ele não consegue fazer a leitura porque eu não estou usando um videogame europeu. Ó. Eu precisaria usar um videogame europeu para poder ler a ROM europeia.
Ah, mas se não funciona, por que que você colocou na lista? Por que você colocou 4 pastas de jogo europeu? E, gente, é o seguinte. Eu sou um colecionador de videogames também. Além de jogar, eu também coleciono os consoles, tá? Então eu tenho Super Nintendo americano, eu tenho Super Famicom, que é o Super Nintendo japonês. E quem sabe um dia eu pego um europeu. Ah, eu já tenho tudo salvo. Então isso acaba facilitando a minha vida. Então agora, ó, vamos aqui na pasta americana. Da pasta americana, também vou pegar o jogo Castlevania. Só que nesse caso aqui, ele é o Castlevania Dracula X, que é um port de um jogo chamado Castlevania Round of Blood, que foi lançado para o PC Engine CD. Então é um videogame também lá da década de 80, ele saiu na época do Nintendinho. Só que os gráficos dele são melhores que o do Nintendinho, tá? O processador de vídeo deles é muito melhor. E essa versão, ela saiu para o PC Engine na versão CD. Aí eles fizeram um port, eles modificaram para a versão do Super Nintendo em cartucho. Então iniciando aqui, ó, apagando a ROM anterior para carregar a nova ROM. Detalhes, gente. O Castlevania Round of Blood do PC Engine é um jogo muito difícil de se encontrar. E quando encontra, é muito caro. Então, se vocês procurarem hoje um Castlevania Round of Blood, vocês vão ver, se encontrarem, lembrando, se encontrarem, ele vai estar em média aí acima dos R$ 1.000. Aquele chiadinho chato, né? Então, um novo jogo. No Castlevania, no Super Castlevania 4, a gente joga com o Simon Belmont. Aqui, o nosso personagem é o Richard Belmont. Então é uma família de caçadores de vampiro, tá? E aqui, o som, a trilha sonora é sensacional, ó. Só que, detalhes, a trilha é boa, mas ainda a do PC Engine, que a gente chama de PC Engine, a pronúncia, ao meu ver, tá errada. Por exemplo, se vocês pegarem o jogo Daytona USA, quando você vai começar a corrida, o narrador ele já joga o Start Your Engines, que é iniciem ou liguem suas máquinas, no caso, seus motores. Então, no caso do Castlevania Round of Blood, ele tem a qualidade de CD. Então a trilha sonora é melhorada. É a mesma trilha, tá? Só que no caso do Round of Blood, como ele é por CD, a qualidade de áudio é muito melhor. E a gente pega dinheiro. Para que serve esse dinheiro? Para comprar algum item? Não. É só para aumentar a pontuação do score. Ele não faz isso pra gente, de deixar a gente comprar algum outro item. O que a gente tem é aqui o Vampire Killer, que é o chicote. Nada além disso. E tem as armas secundárias. Tem que tomar cuidado com essas medusas aqui, que toda vez elas
derrubam a gente. Qualquer inimigo que tocar na gente, ele vai jogar a gente pra trás. Então pode ser fatal. O nome dessa música, gente, quem quiser procurar ela aí no YouTube pra ver com a qualidade real que ela foi criada. É só vocês procurarem por Castlevania. O nome da música é Bloodlines. Ah, morri! Aí vem esse demonhão aí atrás da gente, que é um minotauro. E aqui, gente, se a gente morrer, já era. Volta lá do início. Continue lá no início. A gente não tem a opção de voltar de onde parou, não. Esses coraçõezinhos são pra gente usar com as armas secundárias, tá? Então aqui, gente, é um Cerbero, só que ele faz barulho de gato. Sai, Cerbero, vai tola. E detalhe, ó. Especial. E morri. Sorte que deu tempo de chegar aqui. Então aqui eu já peguei a arma secundária, né, que é o machadinho. E aí o golpe especial tem o botão que ele pula e solta um monte de machados em todas as direções, ó. Eu não tenho corações. E morri. É, destruí. Então, passei o estágio. Eu vou reiniciar e colocar mais um jogo para vocês verem. Ele vai voltar lá para o menu inicial. Vou lá no Select Game. Só para vocês verem que aqui, gente, ele vai... Os jogos europeus, eles não funcionam mesmo, tá? Vou pegar aqui mais um jogo, pegar um bastante conhecido aí, bastante popular. Que é o Street Fighter 2.
Apagando o Castlevania, agora carregando o Street Fighter. E, como eu disse, eu tô jogando no Super Famicom, que é o Super Nintendo japonês. Então ele consegue fazer a leitura dos jogos americanos e dos jogos japoneses por causa do sistema de cores. Então é um sistema de cor NTSC e frequência de 60 Hz. Como o europeu ele é diferente, ó, aquele eu acho que ele vai conseguir carregar. Então esse aqui ele estava sem a trava de região. Então tem alguns jogos europeus que ele não consegue fazer a leitura. Esse aqui ele já fez. Só que vocês vão perceber que ele vai ter uma diferençazinha na parte de imagem, tá? Round 1, fight! Hadouken! 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 Ô, Fidiego. Shoryuken! Shoryuken! Hadouken! Hadouken! Shoryuken! Morri! É, gente, controlinho pirata pra jogo de luta não dá não. 2, fight! Fight! Hadouken! Hadouken! Morri! De perfect ainda. Então, voltando. Vamos aqui pro último jogo pra gente finalizar o vídeo de hoje. Então, só pra gente finalizar aqui, eu vou pegar um jogo que todo mundo conhece. Que é o Super Mario World. World não, né? World. World é a palavra. Então, apagando aqui a ROM do Street Fighter. E carregando o Super Mario. Tum, tum, tum. Ó, ele tem meu último jogo salvo. Ele salva também, tá, gente? Então ele tem todos os jogos que tem a opção de save com bateria. O Everdrive ele também salva, tá? Então aqui apaguei. E voltando aqui. Um player. Que aqui ou a gente joga com o Mario ou a gente joga com o Mario Verde. Aqui, quando a gente coloca de 2 players, tá? O Mario Verde nada mais é do que o Luigi, que na época a gente chamava de Mario Verde porque a gente não sabia o nome. A gente não tinha tanta informação. Hoje tá tudo muito fácil. Então o que eu tenho aqui, ó. Pulo. Aqui o pulo girando, que serve para quebrar as pedrinhas. E o Y a gente usa para correr. Então deixa eu ficar maiorzinho. Então aqui, ó, com o botão A, ele pula girando para quebrar as pedrinhas e eu ter acesso a outras áreas.
Agora ele vai ser cuspido do cano. Corre, Forrest! Ah, perdi a vida. Então aqui, gente, ó, a flor de fogo. Então aqui eu consigo, ó, dar tirinhos. Para de pular, cara. Então é isso, gente. Esse é o Everdrive. Vou desligar aqui, ó. Então, como eu disse, eu estou usando este Everdrive no modelo japonês, mas eu também tenho o Everdrive no modelo americano. Lembrando, se vocês têm o Super Nintendo japonês, vocês podem usar esse aqui. Esse aqui, ele vai servir também para o modelo americano. Se vocês têm o modelo americano e compararem este aqui, esse não serve no modelo japonês, tá? Que aqui, ó. Deixa eu chegar mais perto da câmera, puxar a luz mais para cá. Ó. O modelo japonês, ele é abauladinho aqui, ó. E ele tem esse recorte aqui. Então ele consegue passar as travas de região no modelo... As travas de região não, né? A trava do console no modelo americano. Que é o americano, na parte onde encaixa o cartucho, ele tem dois pininhos que não deixa encaixar o modelo de cartucho japonês original. E este aqui, ele é reto, ó. E ele tem a abertura aqui do cartucho. Então ele consegue encaixar certinho no americano, mas ele não encaixa no modelo japonês porque ele é reto. Então a própria carcaça do videogame não deixa ele ser encaixado. Beleza, então, gente, por hoje é só. Vou deixar para vocês aí o link do Everdrive. Eu vou deixar esse do modelo japonês, que serve para os dois, só para vocês não ficarem que nem doido procurando qual que vai servir. Lembrando, tem jogos que este Everdrive aqui, ele não lê. Tem um outro Everdrive de Super Nintendo que o nome é SD2 SNES. Aí ele vai funcionar 100% dos jogos com todos os chips especiais. Beleza? Então por hoje é só. Valeu, até mais, tchau, tchau.